Oi, pessoal, a gente vai dar continuidade, né, nas aulas do Enseja e a gente vai iniciar com a apostila agora, o volume 2, né, da apostila, e a gente vai continuar da onde a gente parou, né, a gente parou lá nos burgos, quando surgiram os burgos, né, e a importância do comércio, quando o comércio foi se desenvolvendo aí, tá? Então vamos recapitular lá, lembrar dos burgos, né? A classe burguesa, a nova classe que surgiu com a criação do comércio, né? Os burgueses, tá? Nova classe. E aí, o que aconteceu? Com toda essa mudança aí, essa criação desses novos meios de produção, de trabalho, né? De relações e tal, a gente vai começar com a formação dos estados modernos e o capitalismo comercial, né? É isso que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? Então, com o novo sistema econômico surgindo, que era o capitalismo, né, gente, possibilitou o sistema de uma nova classe social, burguesia, né? E as transformações culturais artísticas também nas cidades, o renascimento desse comércio possibilitou também um desenvolvimento cultural, artístico, científico. Lembra que surgiu as escolas, porque os burgos, né, precisavam de mão de obra mais qualificada, pessoas que soubessem contar, que soubessem ler e escrever, né, lembra? Então, teve uma transformação muito grande aí, tá? Que antes não tinha, começou a surgir as cidades, né, os comércios, as escolas e tal, né? Começou a se pensar em outra lógica, né, para se encaixar nesse novo sistema aí. E aí, o que aconteceu, pessoal? Com essa classe burguesa, começou a apoiar as monarquias, que eram os reis, né? Eles fizeram uma aliança aí, porque enquanto a burguesia estava ascendendo no poder, né, estava adquirindo poder econômico, a monarquia já estava no poder há muito tempo, né? E tinha o poder político, né? Eles que ditavam ali as regras. Então eles fizeram uma aliança, né? O útil, unir o útil ao agradável, né, gente? Então a burguesia vinha com a grana, né? Com o econômico, que era o que eles estavam ascendendo na época, e a monarquia vinha com o amparo ali, a segurança, o amparo legal ali, né? Para que a burguesia conseguisse desenvolver o seu capital ali, né? E aí foram criados os grandes centros nacionais que depois vieram se tornar os países que a gente conhece hoje, tá? Na economia, o comércio expandiu ainda mais, fortalecendo os reis. Então, quanto mais o comércio expandia, fortalecia os reis, né? Porque começou a ter o recolhimento de impostos e tal, né? E aí, no século XV, no século XVI, estabeleceu na Europa o antigo regime, que era o sistema político econômico social caracterizado pelo mercantilismo e pelo absolutismo. O que é isso? A gente vai falar sobre o mercantilismo, era baseado no mercado, né, gente? Na venda, na compra e na venda, na oferta, né, tal. E pelo absolutismo. O que era o absolutismo? Era o poder absoluto dos monarcas, né? O poder vinha dos reis e era absoluto, era só eles que mandavam, né? A cultura era caracterizada pela Igreja Católica, na Igreja Católica, o cristianismo, né? Que ditava muito também a moral e as regras ali da época, né? Era muito forte, porém nessa época também teve muitos questionamentos, né? E aí ela sofreu muitas críticas e tal, e teve também começou a surgir as novas religiões, né? Protestantismo, depois eu vou falar um pouquinho também sobre isso, tá? E a divisão nessa época era feita a divisão de, né, lembra, tinha os reinados. Nessa época a divisão era feita por tribos, reinos, impérios. Então, quem detinha, quem era dono daquele pedaço, né, que era dividido, né, entre os reino, tribo, império, né, ducados eram os duques que comandavam, os marquesados eram os marqueses, né, os barões comandavam os baronatos,
e os castelãos, os castelos, enfim, os proprietários de castelos, proprietários de ducados, proprietários de feudos que comandavam aquele espaço, né? Era dividido assim, né? E aí, a monarquia se aliou com os burgueses, como eu falei, para acumular riqueza ainda mais e dominar ainda mais e sustentar os estados, né? E a centralização do poder político pelos monarcas por meio do comércio, né? Então eles se aliaram, né, para conseguir dominar, né, para ser o centro ali do poder e conseguir sustentar os seus estados, né? As moedas voltaram a circular nessa época, né? E a atividade principal tornou-se a venda e a compra, o que antes, lembra, antes da ascensão novamente dessa burguesia, eram os feudos, né? Que a gente falou na aula passada, né? Então, tinha o proprietário da terra, que em troca dava comida em um lugar para aquela família, para aquele camponês morar, em troca eles cultivavam a terra, né? Aqui não, aqui já era, voltou a circular moeda, venda e compra, né? Não era mais a troca, né? E aí o mercantilismo, a base, a fase, foi uma fase inicial do capitalismo que a gente conhece hoje, foi o mercantilismo. Que é o capitalismo, gente? A origem da palavra vem de capital, né? Que é o acúmulo de riqueza, a riqueza acumulada pelo trabalho humano, tá? Talvez a professora de sociologia deve ter falado um pouco mais sobre o capitalismo. É a busca de acumular cada vez mais, ainda mais a riqueza que já é acumulada, tá? Esse sistema inicial foi chamado de capitalismo comercial, tá? E no sistema capitalista, gente, tudo era mercadoria, né? A terra, a ferramenta, tudo que servia para produzir, né? Produzir outra coisa, tá? E tudo é de propriedade privada. Então, foi com o capitalismo que surgiu a propriedade privada, né? Ou seja, tem dono, né? Proprietários são os capitalistas. Os proprietários são os capitalistas. Os que não tem propriedade ali, né? Não tem capital, são o proletariado, né? Os trabalhadores que vendem sua força de trabalho, porque não tem o capital, eles não têm da onde, não tem meios de produção, então eles vendem a própria força deles, né, de trabalho, tá? Tudo se vende gerando lucro para os proprietários. Todos os lucros são para os proprietários. No capitalismo, quem não é proprietário depende da venda, né, da sua própria força de trabalho, em troca de um salário, né, que permita comprar mercadoria. Então, tudo é comprar, né, gente, né? Então, você troca a tua força de trabalho para você comprar a coisa que você precisa para você comer, para você, né, vestir e tal, tá? Para sua sobrevivência. Dessa forma, o trabalho também é mercadoria. O trabalho também é a tua força de trabalho, você vende o teu trabalho, né? Também é uma mercadoria, tá? Que os proprietários compram. Os interesses dos proprietários dos meios de produção são de interesses dos proprietários, né? Os proprietários, eles têm poder de decisão sobre os produtos ofertados, sobre os preços, sobre os salários pagos e os acordos com oferta e procura de produto, serviço e tal. E o capitalismo comercial, né, ele iniciou né, com os burgos e depois ele tem a sua expansão com as navegações, a expansão marítima europeia, né, que o mercado começa a expandir para outras terras, né. A ideia de riqueza na época era baseada principalmente no acúmulo de metais preciosos, né? Então esse mercantilismo, esse capitalismo inicial, ele inicia com o acúmulo de metais preciosos, né? Ouro, prata, tá? Quanto mais um estado tivesse de moeda circulando, né? De metal, prata, metais preciosos circulando no teu território, mais rico ele era, né? Ou guardado, né? Mais rico, mais poder ele tinha. A política econômica era implantada pela monarquia absoluta, era eles que comandavam a política econômica, né? Que interferia diretamente no comércio, né? Então eles comandavam ali de imposto e tal, e com quem eles iam ter relações comerciais e tudo.
o absolutismo e os primeiros estados modernos organizados pelas monarquias nacionais, né? E comandavam um certo pedaço de terra, né? No qual o rei era lei, né? E ele não devia satisfação para ninguém. Por isso, absolutismo, absoluto, né? Ele não devia satisfação para ninguém, governava da forma soberana e absoluta, tá? E o poder do rei era justificado como a vontade de Deus, né? Assim como lá no Egito, lembra que o rei ele representava uma divindade. Então, ainda nessa época ainda se acreditava que o rei o poder dele era justificado pela vontade de Deus, né? O monarca ele podia indicar alguém para auxiliar ele, né, o rei, e o poder era hereditário, passava de família em família e os funcionários eram da nobreza, né? Além da nobreza, o rei também contemplava os burgueses, né? Por que o rei contemplava os burgueses? Porque, como eu já falei, os burgueses estavam em ascensão econômica ali, então eles estavam ganhando poder, porque, né? Quanto mais se tinha poder, né? E era interessante para o rei que ele tivesse próximo, né? Dos burgueses por conta do poder econômico deles, né, gente? Privilégio, né, e tal. Então, pelo interesse econômico, o rei contemplava também os burgueses, né? No entanto, os burgueses não tinham participação na política. Quem ditava a política, as regras ali, era somente o rei e a nobreza que participava ali dessas decisões. Os burgueses ficaram de fora, mas eles tinham alguns privilégios, eram contemplados também. Os reis tornaram-se, ao lado dos burgueses, financiadores do empreendimento comercial, participando dos lucros e favorecendo o fortalecimento do poder real e o enriquecimento do Estado. Então era uma troca, né? O rei contemplava os burgueses e os burgueses também contemplavam os reis, né? Fortalecendo o enriquecimento de ambos, né? Tanto do Estado como dos burgueses, tá? Então, o rei financiava, né, o comércio, então, as grandes viagens, né, marítimas, a expansão marítima era financiada majoritariamente pelos reis, né, passando por essa monarquia que queria cada vez mais metais preciosos aí circulando na sua terra, tá? Para o acúmulo de moedas, os estados adotaram medidas e práticas mercantilistas que favorecessem a entrada das moedas. Como eu falei, quanto mais moeda tinha circulando ali naquele território, mais poder tinha aquele monarca, aquele rei, né? E para que eles conseguissem acumular, eles começaram a adotar a prática mercantilista, que a gente pode ver até nos dias atuais. Depois a gente fala um pouquinho. Mas o que acontece? Para favorecer mais a entrada de moeda, o que eles faziam? Eles começaram a aumentar a exportação. Então, eles vendiam para a entrada de moeda, eles vendiam muito. Exportação, né? Começou a se defender a exportação, né? E aí eles vendiam para os outros locais, mas eles não importavam, eles não compravam, né? Eles só vendiam para aumentar a circulação e a entrada de moeda, tá? E para entrar mais moeda do que saía, né, gente? E isso se chamava balança comercial favorável. Era uma prática que se usava para o aumento da entrada da moeda, tá? E para isso, e como que eles faziam? Porque todos os estados estavam fazendo isso, né? Todo mundo estava querendo ser esperto, todo mundo estava querendo que o seu estado fosse o que mais entrasse moeda, porque o lugar que entrasse mais moeda era o mais poderoso. Então todo mundo estava tentando fazer isso, todo mundo estava tentando vender mais, né? E comprar menos. Aí como que eles faziam? Se todo mundo estava tentando comprar mais e ninguém queria vender mais, ninguém queria comprar, como que eles faziam isso? Eles taxavam os produtos, eles aumentavam, né, os impostos, né, taxavam, e até hoje isso acontece, né? Então, para você importar, para você vender para fora, era muito caro, então ninguém vendia, então não se importava, né? A gente só
não comprava de fora, né? Porque era muito caro, né? Chamava protecionismo, que até hoje os governos de hoje até hoje usa essa prática, né? O protecionismo, né? Taxar esses produtos para que a gente não compre de fora, tá? Mas como fazer isso, né? Se todos os estados, acabei de falar. E também, pessoal, eles só vendiam. Mas e se tivesse um produto que eles não tinha aqui no estado e tinha que comprar? Aí não tinha jeito. Então, eles também arranjaram um jeito para isso, né? Eles criaram os monopólios. Então, o que eram esses monopólios? Era a exploração de um determinado serviço, né? O monopólio é a exploração de um único serviço, né? Que se torna grande no monopólio, um único monopólio ali, um único que oferece aquele serviço, né? E aí os estados europeus passaram a dominar outros territórios que acabaram se tornando as colônias. Eles dominavam os outros territórios, eles iam crescendo, né? Aquele estado. E aí eles exploravam essas colônias, né? E aí eles não precisavam comprar de outros lugares, porque eles exploravam, eles tinham esses monopólios, né? Essas colônias que ofereciam esses serviços para essa monarquia, para essa metrópole, né? Que era o que comandava essas colônias onde eles tinham dominado. Tá? E essas colônias só podiam fazer comércio com a metrópole, só podia ter relação comercial com os colonizadores, né? Os que comandavam tudo, tá? Então assim eles conseguiam fazer esse acúmulo de moeda, fazendo todas essas práticas aí mirabolantes, tá, gente? Essa prática de só fazer comércio, só ter relação comercial com a metrópole era chamada de exclusivas comercial metropolitana. Tá? As colônias abasteciam as metrópoles, né, que revendiam suas matérias-primas por preços altíssimos, né, para cada vez mais ter o acúmulo de moedas ali, né, e para metais. E as colônias só eram exploradas, mandavam as obras-primas e eles revendiam lá. A metrópole revendia a custo alto, tá? Outra estratégia para o acúmulo de capital, outra estratégia para ter o acúmulo, né, de riqueza ali na capital foi a produção manufatureira, tá? Que era um sistema de produção com técnicas individuais de produção artesanal e divisão do trabalho, estratégia voltada para abastecer o mercado interno. Então, para abastecer o mercado interno, para eles não precisar ficar comprando de fora, porque eles queriam só vender, exportar para entrada de moeda, não queria que saísse moeda, então não queria que a gente não podia comprar, né? Os produtos eram taxados, né? É muito caro comprar de fora, então eles criaram a produção manufatureira. O que era isso? Antes, gente, tinha um artesão e o artesão sabia que fazia todo o seu produto. Por exemplo, o artesão fazia o sapato inteiro, então o artesão sabia lá colar os sapatos, a sola e fazia o sapato todo. Essa produção manufatureira ela era individualizada, porque cada um fazia uma parte do serviço, porque era mais rápido, né? E você conseguia ter um produto, ter vários produtos em menos tempo, né? Do que só uma pessoa fazendo um sapato. Eram várias pessoas, cada uma fazendo um pedaço do sapato, né? Então, e aí que se criou a divisão do trabalho, né, e tal. E uma maior produção, aumentou a produção. Tá? Foi a primeira forma de produção capitalista, foi essa, a manufatureira, tá? O trabalhador passou a fazer parte de uma engrenagem, né? No qual o produto final não era mais dele, né? O artesão antes ele fazia aquele sapato, ele que fez era dele, né? Ele vendia o sapato que ele tinha feito, era dele e tal. Mas nessa nova lógica, né, o trabalhador, né, eram vários trabalhadores, cada um fazia uma etapa, né,
E o produto final não era de ninguém, não era de nenhum deles, né? O produto final era do dono do meio de produção, do dono do prego que foi feito sapato, do dono da cola que foi feito sapato. Então, o resultado final era do proprietário, né? Dividido a simplificação, devido à simplificação do trabalho, houve a diminuição do salário. Então, o trabalho ficou mais simples, né? Antes um artesão fazia todo o trabalho. Agora, cada um faz um pouquinho. Um cola aqui, outro põe uma coisinha aqui. Então, como o trabalho ficou mais simples, o salário ficou mais baixo, né? E o proprietário que era dono de tudo ali, tá? Para a burguesia também era interessante o fortalecimento da aliança com o rei, porque no período feudal o comércio foi enfraquecido justamente pela falta de organização, né, de organização central do poder, né? Na época do feudalismo, né, o senhor feudal tinha sua própria moeda, né? E cada um cobrava vários impostos sobre suas mercadorias, era uma bagunça, né? Não tinha uma organização, né? Então, para os burgueses era interessante ter essa aliança com o rei, né? Para conseguir desenvolver seu trabalho, né? Os burgueses conseguirem vender suas mercadorias, né? De forma igual, mais justa, né? No caso, né? E atrapalhavam o comércio nesse sistema feudal. Por isso, a centralização do governo para uma fixação de uma moeda só, né? Isso facilitaria a vida do burguês, né? Porque várias moedas, uma só valia para uma só valia para outro, né? Era uma doideira. Então, seria mais fácil para ele uma moeda só que ele podia fazer troca com todo mundo, né? E uma organização do território em geral, uma moeda para o território em geral, né? E burocracia estatal, a organização dos órgãos públicos, né? Os governos, as leis para todos e menos privilégio, né? Porque sempre os privilégios foram para os reis, os nobres, né? Os burgueses nunca também não tiveram privilégios, né? Criação de um sistema tributário, né? Impostos, foi na onde foi criado tudo isso, né, gente? Então, para os burgueses era interessante isso, porque, também pela proteção, né, da propriedade, a livre circulação de mercadoria, para eles era interessante se aliar ao rei, porque o rei que ditava as regras e eles tinham interesse que os reis ditassem essas regras para que eles conseguissem continuar produzindo suas mercadorias, né? E que eles tivessem proteção da propriedade deles, né? Da circulação das mercadorias e tal. Tudo dependia que o governo desse o aval, né? Desse a liberação para que isso fosse feito, né? Então foi onde foi se criando essas burocracias, essas organizações governamentais aí, tá? Consolidação do Estado-nação, né? Bandeiras, moedas, né? Onde foram criadas também essas outras pesos, medidas, né? E Portugal foi o primeiro Estado nacional moderno, tá? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as reformas religiosas, tá? A religião cristã, ela regia as regras sociais naquela época, né? A conduta moral, né? E tinha as escolas monásticas, lembra que eu falei na outra aula? Formação do clero, né? Formação intelectual, né? Só eles tinham acesso a essa formação intelectual. Só que o que aconteceu? Houve conflitos e acusações contra a igreja lá no século XV, né? Que é onde se aconteceu a reforma protestante, tá? E essa reforma religiosa, ela ganhou força pela universalidade, né? Todos podiam fazer parte. A Igreja Católica, ela tinha força por conta disso, né? Ela tinha característica universal, todo mundo, né? Não separava, né? Tal, por classe, nem por etnia, por cultura, por nada, né? E pela caridade também, a Igreja Católica teve força e ajuda espiritual, tá?
Só que aí, como eu falei, né, teve as críticas e tal. E no contexto do renascimento comercial, que teve os burgos, o comércio, o capitalismo, né, que a gente acabou de falar, e urbano, né, expansão urbana também, né, com o acúmulo da riqueza, a igreja também passa a ter interesses, né, e econômicos, e é acusada de se distanciar das ideias fundamentais da religião, né, e preocupados em intervir na política e economia, os nobres, não, então, aí os nobres começaram a ficar com medo da Igreja Católica intervir, né, na política deles e tal, e querer algum privilégio e tal. Então, aí esses nobres e os comerciantes, os burgueses também ficaram preocupados com essa interferência da igreja nos interesses deles, nas políticas deles, não gostaram, né? Nada das interferências e dos interesses que a igreja estava querendo, né? E aí começou a crítica teológica, né? Teológica, que é teo, né? De religião, né? De Deus, e logia de ciência, né? Então a crítica científica sobre a religião, tá? Sobre Deus e tal, sobre o Deus deles, né? Foi aí que aconteceu a Reforma Protestante, né? Iniciada por Martinho Lutero, tá? Monge e professor de teologia na Saxônia, parte atual da Alemanha, e ele defendia uma reforma interna na Igreja Católica e acabou rompendo, né? Então, o Martinho Lutero, ele defendia essa reforma, mas ninguém deu ouvidos a ele, então ele rompeu com a Igreja Católica e depois ele criou uma nova corrente cristã, que foi o protestantismo. Tem um filme do Martinho Lutero, inclusive queria indicar, né, que na apostila tem várias indicações de filmes, que é legal, o filme é gostoso de assistir, passa rapidinho, você se envolve na história, tem muitas indicações de filme pra gente entender a história, né? É muito legal os filmes, é muito interessante, é legal assistir, tá? Então, com esse rompimento, né, da liberdade religiosa, né, tal, vários religiosos protestantes surgiram na Europa, né? O luteranismo, que é o do Martinho Lutero, e o calvinismo, João Calvino, uma outra corrente também de religião. Ideias protestantes, né? Contra a venda do perdão de pecados. Vocês lembram das indulgências? Eu não sei se eu cheguei a falar na outra aula, mas a Igreja Católica, né, elas vendiam, acho que sim, que eu falei das cruzadas, né? Elas vendiam o perdão dos pecados e tal. E as ideias protestantes eram contra essas vendas, né? Eles também negavam a santidade do Papa, né, e dos membros do clero. E os luteranos, eles acreditavam que não tinha necessidade de boas ações, só acreditava na própria fé para a salvação da alma. Então, precisava de você provar que você era bom, né, de fazer caridade, o que era uma característica da religião católica, né, essa caridade e tal. Já os luteranos não acreditavam que essas boas ações, você precisava de boas ações para você ter uma salvação da sua alma, bastava você ter fé, tá? Já os calvinistas, eles acreditavam na prosperidade, no lucro, por isso essa ideia calvinista, ela vem com muita força e muitos burgueses acabam se se afirmando, né, protestantistas, né, nessa linha de calvinista, porque eles defendiam o lucro, a propriedade, era bem visto pela religião calvinista, né, porque eles acreditavam que só o trabalho dignificava o homem, olha essa fala, né, até os dias atuais a gente ouve isso, então eles acreditavam que o homem de bem, né, era aquele homem que prosperava, que trabalhava para ter o seu para prosperar, ter o seu lucro, ele era um bom homem, ele tinha uma aproximação com o divino, tá? Para os católicos, os protestantes eram vistos como hereges, né? Então, os católicos acreditavam que os protestantes eram hereges, eram, né, pagãos, né, e tal, por questionarem os dogmas da Igreja Católica. Os conflitos, né? Houve muitos conflitos, né?
houve massacres, né, e tal, e teve um massacre da noite de São Bartolomeu na França, ficou conhecido é, por conta dos católicos terem dizimado milhares de protestantes, né? E aí o rei Henrique VIII criou a sua igreja, ele rompeu com a igreja católica também por conta dessas críticas e tal. E aí ele rompeu também com a igreja católica e ele criou sua própria igreja anglicana e começou a perseguir os católicos também, né? Teve a destruição dos templos católicos, né? Teve as bibliotecas monásticas também foram destruídas, né, e tal. Então era uma série de conflitos entre essas religiões aí que se divergiram aí nessa época, tá? E aí o que aconteceu? A Igreja Católica, depois como forma de se redimir, né, das críticas, né, que ela levou, ela teve um movimento da Contra-Reforma, que foi isso, a Igreja Católica fez uma reforma interna da igreja, né, onde teve o Concílio de Trento, que foi chamada Concílio de Trento, que foi a reunião das autoridades católicas, né, que eles discutiram, né, essas críticas que eles levaram, e aí eles tomaram algumas decisões, algumas mudanças foram feitas dentro da igreja. Dentre elas, a disciplina dos padres, né, começou a ser um pouco mais rígida, tá? Proibição da venda de indulgências, né, da venda do perdão dos pecados, e o voto de pobreza, né? Também foi uma das decisões tomadas aí, o voto de pobreza que até hoje existe, né? Entre os padres da Igreja Católica. Né? E a volta da Inquisição criada no século XIII, que eram os tribunais do Santo Ofício. Esses tribunais, eles julgavam os pecadores, né, faziam interrogatórios, tinha tortura, tinha morte, né, morte na fogueira, era uma doideira, um horror. E até em 1997 criou-se uma lei sobre a tortura, né. Mas foi isso que aconteceu nessa Contra-Reforma, foi onde surgiram também os jesuítas, os fundadores de São Paulo, né, que eles, depois dessa Contra-Reforma, esses jesuítas partiram para fazer a catequização, né, e conseguir reverter esses essas pessoas que não tinham religião e tal, e trazer mais devotos para a religião católica, tá? E aí a gente vem para o outro subtítulo que tem na unidade 2, que é a descoberta dos mundos. A gente vai falar sobre como as novas terras foram sendo exploradas, descobertas, invadidas, enfim, né? E os primeiros estados nacionais, como a gente tinha falado, foi Portugal, o primeiro estado, e também a Espanha foi um grande estado nacional também na época, que eram os que tinham os territórios com mais poder, né? Lembra que no início as divisões, né? Cada proprietário cuidava do seu pedacinho, e depois criou-se os estados, nações, lembra, né? E Portugal foi o primeiro, a Espanha a segunda maior, né? Que comandava a maior parte aí dos territórios aí da Europa, tá? Aí depois, o que vai acontecer? Com a expansão comercial que a gente viu lá, expansão marítima e tal, essa expansão, ela deu possibilidade de conhecer novos territórios, né? As grandes navegações, expansão marítima no século XV e século XVI, né? Ela vai abrindo caminho para o reconhecimento de novos territórios, tá? A conquista da cidade de Constantinopla em 1453 pelos turcos muçulmanos. Ai, caiu aqui. Pelos turcos muçulmanos, tá? E reais dos cristãos, e no século XV, navegação pelo Oceano Atlântico. No ano XV começou a navegação pelo Oceano Atlântico, que antes eles faziam as rotas pelo Mediterrâneo, agora eles começam a ir pelo Oceano Atlântico, né, com as navegações, e eles vão em busca de especiarias, né, para comercializar os produtos vegetais usados como tempero,
principalmente na preservação de alimento, né? Que naquela época não tinha geladeira, né, galera? Então, eles usavam temperos, as ervas para preservar esses alimentos, tá? Que eram muito valiosos e rendiam riquezas aos comerciantes. Então, eles iam em busca dessas especiarias, tá? E tudo isso era financiado, financiamento real, né, pela monarquia, para o empreendimento comercial e para a lógica capitalista também, né? Quanto mais acúmulo de capital lá no território deles, né, para entrar moeda, tá? É, os portugueses foram os primeiros nas navegações oceânicas. Eles eram os pioneiros, assim, né, das navegações da era moderna, tá? Enquanto outros países viviam em guerras, conflitos internos, Portugal investiu muito, né, nas rotas, nessas rotas aí, nessas navegações, né, com ampliação de tecnologia náutica, né, astrônomos árabes. Então, Portugal investiu mesmo nessa expansão nas navegações, tá? A Espanha foi impedida por um acordo com Portugal de navegar pela África, né? Então, também tinham esses acordos, né? Que só podia navegar nas terras, cada um podia navegar só na parte das suas terras e tal. E aí aconteceu o Tratado de Alcáçovas, em 1479, que o direito à posse de terras localizadas ao sul das Ilhas Canárias, no Atlântico, era de Portugal. Então, só Portugal podia navegar ali, né? Antes da colonização, a África praticava muito o comércio em grandes centros culturais. Então, antes da África virar uma colônia, ela praticava um comércio forte nos centros, né? Havia caravanas de camelos, transportavam toneladas de mercadorias, cruzavam longas distâncias, cidades, né, com camelos, né, com essas mercadorias. Os comerciantes de várias culturas, produtos, sal, ouro, cobre, marfim, utensílios de ferro, noz de cola e escravos, né? Também era muito forte a agricultura e a pecuária na África e a metalúrgica, tá? Artesanato, madeira, marfim, couro, tecido. Então eles tinham uma riqueza muito grande, né? Culturalmente falando aí, de comércio também. E na região da África, o islamismo era a religião oficial, tá? Então a gente tava falando de Portugal, depois a gente veio pra África, né? Porque foi o primeiro colonizado ali de Portugal, tá? E a mercantilização da escravidão também na África, né? Mas o comércio de escravos na África era feito pelos próprios africanos, e esse comércio de escravos era mais em menor escala, bem menor escala do que ocorreu depois, né, na escravidão e tal. E também acontecia pelos inimigos, né? Acontecia com conflitos com inimigos, né? De tribos diferentes e tal. E aí um pegava o outro de escravo e tal, tá? Portugal e Espanha disputavam hegemonia, né? Então, Portugal e Espanha, os maiores estados-nações da época, eles disputavam por poder, né? Dominação política, econômica e cultural. Isso é hegemonia, tá, gente? Quem era o maior, né? Nesses quesitos. E Cristóvão Colombo comandou a expedição que chegou nas Bahamas, né? Cristóvão Colombo, ele que fazia as rotas, né, e tal, de navegação. Ele passou em Cuba, Ilha Espanhola, pensou que era a Ásia, né, na região das Índias, como era o seu plano. Ele achou que ele ia chegar nas Índias, mas ele acabou chegando na Ásia. Aí ele achou que a Ásia era as Índias, né. Por isso chamaram os americanos de índios, né, e voltou à Espanha e disse ao rei, né, ele voltou para a Espanha e falou pro rei, né, que ele tinha visto lá, né. E aí o rei de Portugal quis tomar, porque ele tinha passado pelas terras dele, tá? O Tratado de Alcáçovas, né? E aí em 1494 aconteceu o Tratado de Tordesilhas, que eram os limites de posse. O que eles fizeram? Eles dividiram o mundo entre Portugal e Espanha, tá? Como que eles fizeram isso? A partir de uma linha imaginária. Se vocês pegarem os mapas aí, vocês vão ver
Eu acho que tem até na página da apostila, tem, depois eu vou mostrar pra vocês. Essa linha imaginária, né, do Tratado de Tordesilhas que eles fizeram no mapa, né? Chefiados por Pedro Álvares Cabral, as embarcações com 1.500 homens chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500, né? Eles procuraram ouro, mas não acharam. Então, durante 30 anos, eles exploraram as riquezas tais como madeira, né, que era o pau-brasil, e o extrativismo, né, tiravam as riquezas ali, e o escambo, a troca. Então, os indígenas davam o pau-brasil, né, e em troca os portugueses davam produtos manufaturados, né, produzidos na metrópole, né, espelhos, né, diversas outras coisas assim, que eles usavam até então que os indígenas não conheciam, né? Porque foi um choque cultural mesmo, né? Teve um choque cultural, porque era realmente muito diferente a lógica das relações portuguesas e as relações indígenas, né? A forma de viver, né? A cultura, a língua, tudo, as crenças, né, gente? Então foi realmente um choque cultural, né? A forma como os indígenas viviam era, eles exploravam a terra só pela sua subsistência, né? Eles não tinham essa lógica capitalista de compra e venda e de acúmulo de riqueza, né? Era coletivo, era comunitário, a terra era comunitária, a terra era de todos, né? Então foi um choque realmente. Gente, eu vou dividir o vídeo em duas partes, porque já deu 40 minutos. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre o Brasil colônia, tá? E como tudo aconteceu.